E aí, gente, aqui é o Videl. Estou gravando esse vídeo hoje para falar sobre uma trilogia. Provavelmente vocês já sabem qual é, porque vocês leram o título e clicaram no vídeo. Que é a trilogia dos Jogos Vorazes. Eu não comprei os livros, eu peguei emprestado. Tanto os livros quanto o filme fez um puta sucesso. E eu acabei vendo o filme antes de conhecer os livros. Depois, agora recentemente, eu li os livros nas minhas férias. E depois eu fui atrás de resenhas para saber se a opinião das pessoas era igual a minha antes de fazer esse vídeo. E eis que eu me surpreendo quando eu encontro algumas resenhas falando mal do livro, até aí tudo bem. E o problema não foi esse, foram os fãs dos Jogos Vorazes que são meio intolerantes, eles não aceitam críticas. Acho que isso acontece com quase todo fã, quase todo grupo de fãs de Crepúsculo, de 50 Tons de Cinza, de Jogos Vorazes, não reagem bem a críticas. Eu acho que nenhum tipo de livro é imune a críticas, nenhuma obra é imune a críticas. Mas eu queria abrir um parêntese aqui para eu dar minha opinião sobre esse tema, que muita gente que costuma ler muito, tem até uma opinião falando assim, esse tipo de literatura não devia vender tanto, achar absurdo o pessoal ler esse tipo de livro. Eu não concordo, eu acho que tem livros que são feitos apenas para entreter, Jogos Vorazes, Crepúsculo, 50 Tons de Cinza, eu coloco tudo nesse mesmo baralho de gato. Eu acho que tem livro que não precisa ser profundo, a pessoa ainda, tem muita gente que tem esse preconceito, ainda carrega isso, esse estigma de que livro é detentor de conhecimento, que te deixa intelectual, que você tem que ler só obras importantes. Eu não acho, eu acho que livro também serve para entreter, e nesse caso Suzanne Collins faz isso muito bem. Eu li o primeiro livro em um dia. Não é todo livro que eu consigo ler em um dia, um livro de 400 páginas. E esses livros infanto-juvenis, quando eu falo infanto-juvenil, eu não estou falando com nenhuma carga pejorativa de que livro infanto-juvenil. Estou falando que livro infanto-juvenil é livro para entreter mesmo, para a galera que está começando a ler, que ainda não tem ainda um costume de leitura para ler livros mais difíceis. Esses livros são isso mesmo. É pra galera ler e se divertir. Você não costuma ver filme trash ou filme de comédia estilo American Pie só pra passar o tempo? Ficar vendo filme cult toda hora aí deve encher o saco também. Né? Então é mesmo nesse sentido, assim. Só queria deixar que essa é a minha opinião. Você pode concordar ou não, se quiser deixar seu comentário para discutir isso aqui embaixo, pode deixar. Tente só ser educado, que eu acho que educação é muito importante na internet e em qualquer lugar. Enfim, vamos começar a falar sobre os livros. Eu vou falar primeiro sobre Jogos Vorazes, o primeiro livro que não tem subtítulo, que apresenta a história. A história é uma distopia. O que é distopia? Distopia é quando o mundo não é ideal, tem uma tirania, coisa assim, e as pessoas não podem exercer seus direitos na sua totalidade. E existem várias outras distopias famosas aí, 1984, eu já falei até em outro vídeo aí sobre isso. 1984, Fahrenheit 451, Admirável Mundo Novo. E as pessoas criticaram muito os Jogos Vorazes porque falou que a história não é original, que é uma cópia de um mangá japonês chamado Battle Royale. Qual é a premissa dos Jogos Vorazes? Para eu fazer a comparação com o Battle Royale. Jogos Vorazes, basicamente, eles pegam várias pessoas, colocam numa arena para se degladiarem até a morte e só um sobrevive. O Battle Royale é a mesma coisa, só que eles pegam alunos de uma escola, de uma sala, e colocam numa ilha, em algum lugar, para entrar em batalha e só um sobreviver. E tudo isso é televisionado, e vira um programa e tudo mais. Daí que veio falando que é a cópia um do outro. Né? Só que existe um livro muito mais antigo que aborda esse tema, que se chama The Running Man, que foi escrito por Stephen King. A história é um cara que ele precisa de dinheiro, então ele entra num programa onde as pessoas têm que se matar e só um sobreviver, quem sobreviver ganha um prêmio. Virou até um filme com o Schwarzenegger, que ele usa uma roupa amarela ridícula. Não sei se vocês já viram. Então realmente Jogos Vorazes não é uma história original, mas dizer que é cópia do Battle Royale, eu acho que são temas parecidos. A gente não pode ficar criticando por causa disso, porque tanto livro tem tema parecido. Se fosse assim, todo livro de vampiro era cópia um do outro, todo livro de zumbi era cópia um do outro e por aí vai. Falando da história do livro, os Estados Unidos, no futuro, ele é dividido em alguns distritos e uma capital. E cada distrito produzia um tipo de produto. Um produzia roupa, outro produzia armamento, outro produzia peixe. Produzia peixe, né? Tinha uma fábrica de peixe. Outros pescavam peixes e tudo mais. E uma bela hora, os distritos que existiam queriam se rebelar contra a capital, porque eles quase não tinham recursos e todos os recursos iam para a capital e a galera do distrito passava fome. Eis que a capital consegue vencer a guerra
E dos 13 distritos, o 13º é destruído, os outros 12 são subjugados. E nisso que surgem os Jogos Vorazes, que a capital resolve pegar 2 pessoas de cada distrito, um homem e uma mulher, entre idade de 12 a 18 anos, mais ou menos, e fazem um jogo, que é os Jogos Vorazes, Hunger Games, que é televisionado, onde os 24 pessoas, participantes, 2 de cada distrito, é colocado numa arena e tem que degladiar um com o outro até a morte, e só um pode sobreviver. A história começa quando a Katniss, a personagem principal, para não deixar a irmãzinha dela mais nova ir para os Jogos Vorazes, ela resolve tomar o lugar. Eu não vou dar muito spoiler da história, acho que isso pode estragar quem quer ler ou quem quer ver o filme, que ainda não viu. Mas, no meio disso tudo, acontece um triângulo amoroso entre a Katniss, a personagem principal, o Peeta, que vai junto com ela nos Jogos Vorazes. Peeta, não sei a pronúncia que está certo. Peeta. E o Gale, que é o melhor amigo dela, que fica no 12º distrito. O primeiro livro serve para explicar a história dos Jogos Vorazes, eles vão para a arena, e é lógico que a Katniss sobrevive no primeiro livro, senão não ia ter continuação. Pelo menos até o 3º livro ela sobrevive, isso eu posso garantir. No segundo livro, que é Em Chamas, se eu não estou enganado, acontece o jogo especial dos Jogos Vorazes, que é a cada 25 anos. E está sendo comemorado os 75 anos dos Jogos Vorazes. E como todo jogo especial tem uma diferenciação. Nesse, quem vai participar dos Jogos Vorazes, quem vão ser sorteados, são as pessoas que já participaram, os vencedores dos antigos Jogos Vorazes. Então, como o distrito que a Katniss mora não teve muitos vencedores, a chance dela voltar para os Jogos Vorazes é quase que certa, porque ela é a única mulher que venceu, então ela vai ter que voltar. E ela acaba virando uma heroína para a galera dos outros distritos que se inspiram nela, porque ela sobreviveu no primeiro, tanto é que eles comparam ela com um tordo, que é o pássaro símbolo dos livros, que é um pássaro que é meio chata a história dele. E aqui eu pensei que ia desenvolver mais personagens, mas não, a Katniss continua indecisa como uma adolescente, que ela realmente é uma adolescente, mas começa a encher o saco depois de um tempo. Os livros, pelo que eu percebi, a primeiro 2/3 do livro é só melodrama entre a personagem principal, a Katniss, e os amores dela. O 3º livro, como toda trilogia, começa com o desenvolvimento, o ápice e a conclusão, né, que é a esperança, em que os distritos resolvem se rebelar contra a capital e ocorre a guerra, né, tentando libertar todo mundo. E aqui eu achei dos 3 livros o mais fraco. Personagens morrem, você não dá muita importância para isso. Pelo menos eu não me senti tocado por nenhuma morte que teve nesse livro. E acaba fechando a história de uma maneira conclusiva e tudo mais. Agora minhas críticas particulares sobre o livro. O livro realmente tem uma leitura fluida, nesse quesito não tendo o que reclamar, mas os personagens não são muito profundos. Eu estava criticando agora há pouco, né, sobre profundidade de livro, mas é que o primeiro livro, a Katniss tem a personalidade dela forte, tudo bem, mas você não vê ela desenvolvendo no decorrer dos 3 livros. Ela continua a mesma, ela sobrevive, vê morte, mata gente e tudo mais, e ela não muda, ela continua uma pessoa indecisa, que não sabe quem ama, quem gosta e tudo mais. E muitas vezes dá raiva disso. E como a história é narrada pelo ponto de vista dela, tem outros livros que partem também desse jeito de narrativa, o Harry Potter faz desse jeito. Você tem que tomar muito cuidado, porque você vai desenvolver os outros personagens a partir do seu ponto de vista. E você tem que tomar cuidado, porque senão os personagens não ficam desenvolvidos, ficam muito parecidos. E aqui eu senti um pouquinho disso. Os personagens, às vezes, você não tem tanto carisma, você não fica contente com eles, ou tipo, vibra ou fica triste. Ao contrário do que acontece no Harry Potter, né? Por exemplo, eu adoro a Hermione e o Rony. Eu não gosto muito do Harry Potter. Mas você vê a diferença. Até os personagens que aparecem pouco no Harry Potter, como os gêmeos Weasley lá, eles são bem carismáticos. Nesse quesito, eu achei que pecou um pouco a escritora na mão dos personagens, não sei. Outra coisa que me deixou um pouquinho incomodado foi a questão dos distritos, a produção deles. Parece que cada distrito é pequeno, parece que tem 1000 pessoas em cada distrito e para sustentar uma capital. É meio sem lógica isso. Um país com distritos separados, onde as pessoas são subjugadas e ser tão pequeno, todo mundo se conhece. Que tamanho de país é esse?
né? Qual o total de população desse país, onde parece que o Distrito 12 tem 2.000 pessoas, os outros distritos também tem 5.000 pessoas. Ficou muito vago isso e não me convenceu muito essa história. Outra coisa que me deixou um pouco irritado foi a tecnologia. Eles têm planadores, coisas que voam, mas eles não têm outras tecnologias mais básicas, mais simples, como aviões que voam. Eles não dão a menor explicação, a autora não explica essas coisas. Tem armas laser, tem um personagem usa um tridente que tem uma corrente que ele volta, a corrente, ele arremessa o tridente e a corrente que a tecnologia faz voltar na mão dele, cara. Isso é meio surreal demais, não convence. É mais fácil você fazer uma arma de fogo, coisa assim, do que fazer uma coisa com corrente que volte. Mas enfim, é um livro de ficção, então a gente tem que relevar todas essas coisas. Minha opinião final sobre a trilogia é que quem realmente procura algo apenas para ler, para passar o tempo, que gosta de literatura infanto-juvenil, que viu o filme e gostou e tudo mais, pode ler tranquilo que provavelmente você vai gostar da trilogia dos Jogos Vorazes. Se você é uma pessoa que não gosta muito de clichês, que não gosta de personagens não muito profundos, com historinhas de amor, romance, que a maior parte do livro é isso, eu acho que esse tipo de literatura não é recomendado para você, provavelmente você vai ler e não vai gostar. Então é isso, essa é a minha opinião sobre esse livro polêmico. Espero que vocês se matem nos diálogos aqui embaixo e que só sobreviva um. E até o próximo vídeo.